A McLaren entrega a 765 LT com escape em titânio por motivos muito claros, muito bem definidos. Leveza extrema, eficiência estrutural e um apelo visual magnífico. E por que nós, aqui da Alusca, decidimos nesse projeto trazer um escape todo fabricado em inox 304? Se você é um cara que é curioso, gosta de explicações técnicas, esse vídeo é para você. Fique no vídeo que nós vamos explicar para você o motivo da escolha desses materiais nesse projeto da McLaren. Olha que coisa mais linda! O apelo visual dessa peça, ele é magnífico, né? Ele é maravilhoso. E eu quero abordar para vocês duas questões. Então eu quero trazer as características do titânio para vocês, eu quero fazer duas explicações. Então a gente vai falar de característica mecânica do titânio e característica sonora do titânio. Depois eu vou falar com vocês sobre as mesmas características no inox e aí a gente vai bater um papo explicando então os motivos reais para qual nós optamos em usar o inox neste projeto, né? E vocês acabaram de ver cenas maravilhosas de quão lindo é esse sistema. Então vamos lá, vamos falar para vocês então a primeira característica mecânica do titânio é baixa condutividade térmica. O que isso significa? Que ele não troca calor, né? Ele não é tão eficiente para trocar calor. Então a parte interna ela aquece demais. E aqui nós temos um carro que tem umas labaredas que vem mais ou menos até aqui, assim, ó. A labareda, uns pipoquinhos assim em excesso. Então, assim, não é muito legal, né? Num carro de mais de 1000 cavalos, o conjunto aquecer demais e trazer toda essa, vamos falar assim, essa chama, essa bola de fogo, né? Que vai ficar envolvendo aqui o sistema para dentro do motor, né? Então a gente quer que o material ele tenha uma condutividade um pouco mais tranquila, tá? Não tão baixa como o titânio. A segunda característica do titânio é a dilatação, né? Ele tem uma dilatação irregular. O que isso significa? Quando a gente vai desenvolver um sistema, claro, né? A gente está falando hoje de um sistema de fábrica, mas quando a gente vai desenvolver um sistema, a gente tem que pensar como um todo. Então, o material ele dilata, então quando a gente trabalha com outros materiais, a gente consegue ter uma previsibilidade melhor do que o titânio. Então ele dilata de forma irregular, então todos os espaços, todos os cálculos, tudo tem que ser muito, mas muito bem definido. E aí nós temos a terceira característica desse material, que é a característica sonora. A gente vai falar com mais detalhes, mais propriedade um pouquinho mais para frente, né? Então ele é um material de baixa densidade, um material bem fino, um material que vibra bastante, né? Essa vibração a gente costuma dizer que causa uma distorção harmônica. Então ele atenua ou ele explora, mostra mais as frequências altas, né? Dá até pra gente brincar aqui, ó. Bater aqui no abafador e mostrar para vocês um pouquinho dessa característica. Mas a parte sonora, eu vou fazer um tópico mais à frente, mais profundo, tá? Porque aí é a característica da Alusca, aí é onde a gente tem muita propriedade para falar e explicar para vocês essa parte sonora. E aí nós temos, acho que a última característica assim, que eu quero trazer para vocês, acho que são 4 tópicos da parte mecânica, que é a soldabilidade, ou a parte de soldagem extremamente crítica, senhores, porque aqui nós temos um material que ele... Não, é até um pecado, né, se eu for falar isso, que ele é frágil. Não que ele é frágil, mas ele é um material muito fino, é um material que exige uma atmosfera inerte para a gente soldar, então a gente tem que fazer a purga, e se você não faz purga ele oxida na parte interna, então ele exige uma habilidade extrema do soldador, um cara assim totalmente impecável no que ele está fazendo, né? Inclusive nós temos um carro que veio de um cliente de uma outra preparadora de escape,
e outro fabricante, né, preparadora não de escape, que fez o sistema de titânio, estava andando na estrada, o escapamento caiu, pegou fogo na Porsche na parte inteira de baixo, causou um acidente no carro de trás. Então, assim, é um material muito crítico. Então, hoje eu quero parabenizar todos os profissionais brasileiros que trabalham com titânio, inclusive a Alusca, porque você tem que ter gabarito, você tem que estar muito bem habilitado tecnicamente para trabalhar com esse material. Falando nisso, então, o que a gente tem de custo, de benefício, de ganho real, então, em trabalhar com o titânio, né, galera? Então, o que a gente basicamente sempre fala, sempre comenta com vocês, apelo visual, estética, né, agregação de valor e basicamente alívio de peso, né? Então, quem quer ter essas 3 características no carro, inclusive a McLaren, com o projeto da 765 LT, trouxe a seguinte filosofia, que antes do material vem a intenção. E não sei se você sabe disso, mas LT significa long tail. Então esse carro ele foi desenvolvido para ser mais leve que a 720S. É um carro que foi feito para ser leve, ser rápido, ter uma resposta rápida. Então essa foi a decisão ou o pensamento da McLaren quando trouxe o escapamento de titânio para esse carro. E a Alusca, como ela é focada exclusivamente em sonoridade, então vamos dividir os pensamentos, né? A McLaren trouxe a leveza para o sistema e a Alusca quer trazer então toda a parte de sonoridade. Uma curiosidade também, nós vamos acrescentar cerca de 3 ou 4 quilos a mais no sistema, então para um carro de 1000 cavalos, então vamos sacrificar de 3 a 4 quilos para conseguir então extrair uma sonoridade incrível, porque são 2 empresas diferentes, uma empresa pensando na parte de leveza, então a gente tem que ter um carinho, tem que ter uma preocupação de entender o projeto, de entender o que a McLaren quis trazer para esse carro, para aí sim a gente desenvolver um sistema que não vá contra a filosofia da marca, não tira nenhuma característica original da marca, não vamos tirar nenhuma característica do carro, né? Então é um sistema pensando muito, é um carro de altíssimo nível, então eu não posso vir aqui, igual o pessoal faz popularmente, coloca 2 canos retos e fez escapamento. Não. Qual é a preocupação da Alusca? Peraí, o que a McLaren pensou quando fez esse carro? Por que eles utilizaram titânio? A gente fez uma pesquisa muito profunda para entender isso, entendi, então eles buscaram a parte estética e a parte de alívio de peso, né? A parte de leveza, legal. Por isso LT, long tail, pô, que legal. E o que a Alusca quer trazer com esse projeto? O que nós queremos agregar num projeto magnífico como esse, né, de altíssimo nível? A parte sonora. Então agora a gente vai explicar para vocês, vamos entrar um pouquinho então dentro desse assunto e trazer para vocês as características sonoras dessa linda e maravilhosa peça. Se você é do rock, você sabe que música é. Sim, vamos lá, galera. Vamos entrar então agora na questão sonora dos sistemas de exaustão. Existe uma discussão muito grande relacionada a esse assunto, mas acho que vocês que são gearheads, né, são entusiastas automotivos, já pesquisaram e já sabem, né? Então, nós sabemos que o som ele não começa aqui, né? Por exemplo, termina, né? Aqui é um catback. Ele não começa aqui, né? Que são os downpipes, né? Ele começa lá na explosão, senhores. Sim, lá no motor. Então, quando o cilindro explode, ele tem a gente cria uma nota fundamental. E a sequência, ou várias notas dessas fundamentais tocando, a gente tem a harmônica, né, ou a harmonia. Se a gente for trazer isso para a música, por exemplo, eu sou guitarrista, se a gente for trazer isso para a música, o que seria uma nota fundamental? É a nota, né? A gente fala nota fundamental é você pegar o dedo lá numa corda só e tocar um bordão, por exemplo, pom, isso é uma nota. E quando a gente traz a parte de harmônica ou a parte de harmonia, são várias notas sendo tocadas ao mesmo tempo. Então se a gente faz uma nota lá assim, tipo um dó, um mi maior e toca tudo, a gente faz a parte sonora aqui, vocês gostaram, né, do vocal aqui. Isso é um acorde, né, são várias notas tocadas juntas. Então a gente tem a fundamental e nós temos a harmônica, que são essas explosões tocadas na sequência, né. Por isso que cada motor tem um som, cada
cada RPM tem um som, porque a gente ganha velocidade nessas fundamentais e vem tocando todas elas juntas, né? E antes de a gente entrar na parte que eu gosto muito, eu explicar um pouquinho para vocês também da parte de frequência. A gente faz aqui na Lusca todas as gravações de antes e depois, a gente grava para vocês o escape original, depois grava o que a gente montou para mostrar para vocês então sobre frequência, né? Então, o que a gente tem de definição de frequência, né? Eu vou fazer mais ou menos aqui, se eu for fazer do meu lado, vou fazer do lado de vocês, tá? Então, se vocês pegarem aí no vídeo, o lado esquerdo, né? Então, que seria esse lado aqui de vocês, a gente tem os graves, né? Então, a gente tem mais ou menos ali o que o ouvido humano consegue ouvir bem, assim, de 40 e poucos hertz até 120 hertz, a gente está falando dos graves, né? Pensa no equalizador de carro, né? Então a gente tem os graves, a gente tem os médios ali que partem de 140 ali até 400 hertz mais ou menos, a gente tem a parte de médios, né? E a parte de aguda ali, a gente está falando já de acima de 800 hertz, né? Então por que eu quero explicar essa parte de frequência para vocês? Porque não é o escapamento, não é o material que define então o som, né, do motor, né? Então você já tem o motor, já tem as frequências, já tem tudo definido lá na explosão. O que o material faz, né? A gente vai decidir então com o material quais harmônicos a gente vai deixar passar, quais harmônicos a gente vai atenuar ou não e como eles se combinam. Então é isso que o material faz, né? Então vamos começar agora a falar da parte do titânio. Então o titânio é um material mais fino, é um material com baixa densidade, então ele vibra mais, então ele tem um som mais metálico, mais seco, a vibração mais rápida. Então se a gente parar para pensar um som como uma linha, então se a gente pegar o som assim, uma linha sonora, então pensa que a gente tem uma fundamental tocando. Vou fazer com a boca porque é mais fácil de explicar. Então você tem uma fundamental tocando aqui, ó. Você tem essa fundamental tocando. Quando você adiciona o titânio, a vibração do material, por ele ser muito fininho, o que ele faz? Ele causa uma distorção que eu chamo de distorção harmônica. Então ele vibra junto com o material. Então ele deixar fundamental assim, ó, ele faz assim, ó. Então ele acrescenta essa vibração em excesso e beleza, eu estou atenuando as partes de frequência mais agudas, né? Vamos falar assim. Eu estou não estou atenuando os agudos, estou mostrando mais os agudos, só que de maneira bem bagunçada, assim, ele dá aquela distorção. Se a gente pegar a guitarra, um som limpo, um som distorcido, ou uma voz de rock cantando com uma voz bem distorcida, você vê que você perde a definição. Então eu não consigo ouvir de fato, assim, o ronco que vem lá do motor. Eu venho acrescentando muita vibração, muita frequência, atrapalhando, fazendo um pouco de mistura no som, não sei se colorindo muito o som, não sei se dá para vocês entenderem quando eu falo assim, colorindo o som, né? Então você tem a nota lisa, você começa a ter aquela bagunça que você não consegue definir muito a nota fundamental. É como se a gente falasse assim, ó, como se os harmônicos, no titânio, os harmônicos ficassem competindo entre si. Então a gente tem aquele som meio confuso, assim, né? Meio desorganizado, né? Então quando a gente trabalha beleza, a gente tem os agudos mais altos, a gente tem uma eminência maior de agudo, mas a gente está competindo ali com os médios, então isso causa um pouco de confusão, não causa muita definição. E quando a gente começa a falar do Inox 304, a gente tem aquele harmônico mais suavizado, os médios respiram mais, o som vem mais legível, assim, né? O Inox, ele não silencia o motor, vamos falar assim, ele define melhor cada nota, assim, você tem uma nota mais definida, mais limpa, assim. Se eu pegar uma guitarra para exemplificar para vocês, fica perfeito. É como acho que quem for músico vai entender mais, mas eu vou tentar explicar, é como se você pegasse a guitarra, desse um acorde de Mi maior ali num som que a gente chama de clean, um som limpo ali, e você vem adicionando distorção no acorde. Então, quando você faz o acorde com a guitarra, ele vem limpinho, definido, gostoso de ouvir. Se você faz um acorde com distorção, um ganhozão assim no talo, você não consegue definir o acorde, você não consegue entender o acorde, porque todos os harmônicos ali estão bagunçados, né? Já se você está com uma nota só tocando, se o escapamento fosse feito de uma única nota, aí legal, porque quando você traz a distorção, você consegue saber que nota que é, mas quando você tem várias fundamentais tocando, criando um harmônico, né? Aí fica mais complexo, né?
Então, galera, para a gente finalizar de vez esse assunto sonoro, vamos falar assim, ó, o titânio ele amplifica o ataque, ele dá punch, né? Enquanto o inox ele organiza o conteúdo. Então não é sobre quem toca mais alto, né? É quem está tocando organizado, quem está tocando de maneira mais contínua, mais limpa, mais elegante. Então é por isso que nós decidimos utilizar o inox 304 nesse sistema de exaustão da McLaren 765 LT. Então a McLaren acertou em cheio em utilizar titânio na 765 LT, né, no projeto original. O que a gente está fazendo aqui basicamente é ajustar o caráter sonoro do carro, fazer com que o Phil vai mostrar para vocês as imagens maravilhosas. Nós temos aqui uma inscrição na placa, vamos dizer assim, escrito 4.0 Twin Turbo V8. Nós queremos trazer os harmônicos, trazer a sonoridade, ela limpa, ela pura, ela linda para vocês desse motor maravilhoso. E vamos parar de enrolar, a gente falou bastante, vocês já estão cansados aí de ficar ouvindo toda essa teoria. Eu tentei trazer uma explicação não tão técnica, não se aprofundar muito, porque quando a gente relaciona a música, a mecânica, é um assunto bem complexo, então eu quis trazer de uma maneira mais leve para vocês conseguirem entender, uma pessoa que não tem uma formação musical ou não tem uma formação mecânica consiga entender a complexidade de um veículo deste nível, né? É uma complexidade gigantesca, inclusive para a gente conseguir chegar até o sistema de exaustão. Se vocês olharem o tanto de peça que a gente tem que desmontar, o tanto de peça que a gente tem que anotar, catalogar todas as peças, então é um trabalho assim, a gente demora cerca de 80 a 90 horas para fazer toda a desmontagem, fazer todo o projeto, fazer todo o escaneamento, todo o trabalho que vim calculando, a gente não mexeu com a parte de coletores, mas a gente fez um catchback totalmente simétrico, trazendo os conceitos para conseguir equalizar as bancadas. Hoje o mercado, cada um equaliza de um jeito, a gente tem várias técnicas aqui que vocês já conhecem, vocês já têm acompanhado a Alusca, então cada detalhe, cada suporte, cada posição, cada medida, tudo influencia, ou tudo é medido, tudo é feito sempre com o pensamento em sonoridade. Então a McLaren trouxe leveza, trouxe visual, e a gente está trazendo toda a parte sonora. Então tudo que a gente desenvolveu aqui é com a parte, assim, mentalizando a parte sonora. Claro que nós temos os nossos engenheiros que trabalham em cima das minhas loucuras para que a gente também, né, consiga chegar não só na parte sonora, mas a gente tem que extrair potência, tem que ter resultado. Não adianta você ter um carro lindo, maravilhoso, um som maravilhoso e andar... eu ia falar um carro aqui, mas vai causar polêmicas, tá? Então não vou citar marcas de carro. Ou seja, nós estamos preocupados com a parte sonora, sim. Estamos preocupados com a parte mecânica, sim. Parte de performance, sim. Por isso que tudo é escaneado e é calculado para a gente conseguir, então, extrair o máximo de potência e o máximo de sonoridade no sistema de exaustão. Aqui a gente vai ganhar alguns cavalinhos a mais também com o sistema. E vamos lá, vamos ligar o carro e eu quero fazer esse comparativo, então. A gente... não sei se a gente vai conseguir andar com o carro e mostrar o som original andando, mas a gente consegue aqui ligar o carro, mostrar a cold start, mostrar o carro ali, ele corta mais ou menos em 4.000 RPMs, quando a gente muda ali para a parte de esporte, ou o modo track, né, que a gente costuma falar aqui, ele sobe um pouquinho ali até os 5.000, 6.000 RPM, já dá para entender um pouquinho sobre a parte sonora, tá? E a gente vai fazer essa comparação e depois vamos andar com o carro e mostrar o projeto finalizado para vocês. Então, para vocês foram, acho, alguns minutos de vídeo, né, ou alguns segundos de take para take, mas para nós aqui foi basicamente 80 a 90 horas de muito trabalho. Ano Novo, Natal, nós estávamos aqui trabalhando, sentados, se dedicando a esse projeto maravilhoso, maravilhoso.
Finalizamos então, galera, nossa 765 LT, um sistema de exaustão que vocês acabaram de ver todos os detalhes. Chegou então o grande momento de nós ligarmos esse carro maravilhoso e mostrarmos então a obra de arte, a sonoridade, as harmônicas, as notas fundamentais que foram extraídas nesse sistema de exaustão. Infelizmente está chovendo, nós não vamos conseguir fazer os testes com esse carro andando. Eu vou fazer a entrega para o dono, a gente vai ver se consegue andar com ele, vou ver se eu consigo captar com o iPhone. Se a gente conseguir fazer a captação, eu vou trazer para vocês a edição ainda dentro desse vídeo, tá bom? Mas o que a gente consegue fazer então aqui é ligar o carro, já está quente, então já ocorreu o cold start, então a gente vai só ligar o carro, acelerar para vocês ouvirem ali então o modo comum, o modo normal do carro, e depois o modo esporte do carro, para vocês sentirem que veio muita, mas muita pressão sonora. Aqui a gente não tem só harmônicos, não tem só notas fundamentais sendo tocadas, nós temos pressão sonora. Esse carro ele dá uma explosão muito forte por causa do mapa, onde você sente o som, não só nos ouvidos, mas sente o som no peito. É maravilhoso. Vamos lá, vamos ligar o carro e eu quero mostrar para vocês então essa cena maravilhosa, né? Nós apertamos, a porta se levanta e a gente tem então um cockpit lindo e maravilhoso, senhores. Vamos lá, entrar aqui no cockpit da McLaren. Coisa mais linda. Pé no freio, acionamos o botãozinho de engine ou engine. E a felicidade acontece. Vamos lá. Quero fazer então, vou fazer 3 aceleradas com o carro. Depois vou tentar manter um pouquinho a aceleração. Ela corta em 4.000 RPM. É muito diferente andando, porque a gente consegue então dar carga plena no motor e conseguir ouvir toda a sonoridade. Mas aqui vai dar para vocês terem uma pequena noção. Tem um microfone em mim, tem um microfone lá no carro. Dá para a gente ter uma pequena noção do que vai vir então. Então vamos lá. Então aqui a gente tem ó, uma nota fundamental, uma harmônica só. A gente não tem aquele embaralhado do sistema original, a gente tem uma nota só tocando. E aí quando a gente ativa então o modo track, o modo esporte do carro, aí sim a gente tem aquela emoção, o painel muda. Que coisa mais linda! Eu acho que o áudio vai acabar aqui clipando para vocês, mas dá para vocês terem um pouquinho de noção dessa experiência sonora. Dá uma alegria sentir essa experiência. Gostaria de mostrar isso para vocês na rua, mas não conseguiremos. Ó, olha que legal. Ô Fio, pega aqui o take de quando a gente desativa ou ativa, né? Aqui no caso nós vamos desativar o painel, então ele muda. Olha lá que legal.